Graças a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Testando. Um, dois, som. Vamos lá. Não, ficou bom. Ficou bacana. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos iniciar nessa noite o nosso CFO, nosso curso de formação de obreiros. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se dispôs a participar desse curso. E também é um dos requisitos para que os irmãos possam vir a ser consagrados no Ministério Mensageiros de Cristo. Nosso pastor presidente solicitou que nós ministrássemos um curso, e esse curso é aberto para todos, para que todos possam aprender e reciclar. Os obreiros já consagrados também deveriam participar para reciclar, né, para poder estar sempre renovando o conhecimento, é muito importante. Mas, basicamente, vai servir para consagração, vai ser expedido o diploma. Nossos encontros serão todas as quartas-feiras, a partir das 19h30. A gente quer começar no horário, mas até que a gente conseguiu destrinchar aqui o negócio aqui, o horário só se foi. Então, irmãos, vocês leiam em casa, estudem em casa. Nós vamos pontuar aquilo que a gente acha relevante passar para vocês, e vocês também façam suas anotações. Se a gente souber responder na hora, a gente responde. Se não souber, a gente anota, leva para casa e vai estudar. E depois vai trazer para você. Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui com o intuito de compartilhar o conhecimento. O que vocês vão aprender é para vocês melhor servirem a igreja de vocês, servir a Cristo, servir a comunidade, servir ao próximo. Eu sempre começo com essa fala, né? Acho que da turma de teologia que vai se formar, só a pastora Cris está aqui hoje, né? Que faltam 3 livros para acabar o curso básico de teologia aqui na congregação. Graças a Deus, nós temos já uma jornada de 1 ano e 5 meses praticamente. Então a gente sempre costuma dizer que o conhecimento que você adquire não é para envaidecimento, não é para vanglória, não é para você dizer que sabe mais que o outro. Pelo contrário, se Deus permite você adquirir esse conhecimento, é para que você possa ser um facilitador dos que te ouvem e aos quais você serve. Então, essa é a importância de nós estarmos estudando e adquirindo conhecimento. Essa é a importância. É facilitar e não dificultar a vida das pessoas. Então vamos lá. Introdução ao livro, aqui na página 19. Você abra seu livro aí na página 19. Nós vamos. E aqui eu só pontuei que o objetivo desse livro é responder às perguntas e preocupações de obreiro ou os que virão a ser obreiros. Então, nós temos muitas perguntas, muitas preocupações no serviço da igreja, no serviço na igreja. Então, como que ministra uma ceia? Esse curso é um curso mais prático. Ele aborda, como diz, aqui embaixo, os assuntos aqui são diversos, inclui abordagem. Passa aqui, meu jovem. Obrigado. E os assuntos aqui são diversos, inclui abordagem teológica, prática e cultural. Então, é um curso, embora seja prático para a nossa prática
como obreiro, como servo de Deus, vai também ter abordagem teológica, abordagem bíblica e abordagem cultural. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Elas estão juntas, elas andam lado a lado. Então, basicamente, nessa introdução, eu só pontuei isso aqui para vocês. Nós vamos dar início com a unidade 1, a função orgânica da igreja. Página 21 e 22. Página 21 e 22, a função orgânica da igreja. Nesta unidade abordaremos sobre a administração orgânica do corpo de Cristo. E esse estudo se ocupa da administração de pessoas, suas necessidades pessoais e seu treinamento para a obra do Senhor. E se o pastor puder cuidar apenas do organismo, igreja como parte do corpo de Cristo terá tempo para a família, para si, para demais pastores, estudo da palavra, orações e jejuns. Então, nessa unidade 1, nesse primeiro momento, a igreja é um organismo vivo. E quando a gente se refere à igreja, a gente não se refere ao CNPJ, não se refere à estrutura física, o prédio, o que é material. A gente está se referindo a cada um de nós como igreja. Então, você vai ver como que a igreja é composta, como que ela funciona, como que deve ser. Porque tem muitas pessoas que se preocupam muito com o material e esquece do espiritual. É claro também que eu tenho que me preocupar só com a igreja, né, só comigo que sou igreja, e também vou deixar de lado a parte material e vou construir qualquer coisa, vou fazer um cômodo e vou fazer um culto. E não, também obviamente a gente tem que ter essa preocupação, isso tem que caminhar lado a lado, mas a maior importância deve ser com pessoas. A gente lida com pessoas. Então é isso que você tem que ter em mente. Existe um livro, e teve vários desdobramentos desse livro, que se chama A Treliça e a Videira. Então, o que é a treliça? É aquela estrutura que você monta para poder a videira, a parreira, ela começar a ramear e começar a ter o seu sustento, né, para ela poder ficar na posição de frutificar e tal. E a videira, aí a treliça seria o que? A estrutura. E a videira, obviamente, são as pessoas. Então não adianta nada eu ter estrutura e não ter pessoas, ou ter pessoa e não ter estrutura. Então a coisa caminha junta, né, ela caminha lado a lado. Mas a princípio, nós temos que preocupar com a igreja como um corpo de Cristo. É um organismo vivo, é algo dinâmico, é algo que está em interação, é relacionamento, é algo dinâmico. Então, o que acontece? Aí ele fala sobre a administração de pessoas, suas necessidades pessoais, seu treinamento, nesse segundo ponto aqui. O que acontece? É importante nós termos uma administração, ou seja, delegar funções, para que o pastor, se puder, ele tenha uma disponibilidade maior para o corpo de Cristo, para a sua família e para os demais obreiros, demais pastores. Então, para o estudo da palavra, porque a gente vê isso muito claramente lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que a igreja estava crescendo, e ela estava crescendo de uma forma muito rápida. Pedro prega quase 3.000, depois quase 2.000, e aí eles precisam o quê? Um monte de bebê na fé, precisa do quê? De perseverar na doutrina dos apóstolos, precisam aprender a desenvolver comunhão. Então você vê a igreja crescendo e precisando se estruturar, precisando se organizar. Aí você começa a ver um pouco da institucionalização da igreja, a divisão, repartições, separações. E aí tem uma certa demanda que as viúvas, as viúvas de fala grega precisavam receber ali a assistência
social, e os apóstolos eles não podiam servir a palavra e servir ao mesmo tempo. Não que o pastor não deva servir, o líder não deva servir, não é isso. Mas é dada a urgência e dado o trabalho que foi designado a eles de transmitir essa palavra, porque eles eram os apóstolos, então houve uma organização, e ali fala sobre serviço da palavra e o serviço social. Está ali, quando você vê diaconia ali, é servir a palavra, é o termo mais correto. Então, você vê que outro tipo de pessoa, outras pessoas passam a cuidar de certos assuntos. E por isso que há delegação, há essa repartição, essa gestão, como se diz assim, compartilhada, para que o corpo funcione muito bem, para que as coisas funcionem, ande bem, porque nós estamos falando aqui de organismo vivo. Então, e Paulo vai lidar muito com esse conceito de que conceito? De corpo, que a gente vai ver. O próximo, página 22, a parte teológica do pastoreio da igreja. O corpo de Cristo, a igreja, é um organismo vivo que cresce e frutifica através das pessoas, enquanto os bens imóveis e semi-imóveis, os semovíveis, são apenas patrimônio material que se desgasta com o tempo. Para distinguir esses dois tipos de administração, estudaremos primeiro o pastoreio dos membros, cuidar de vidas, né? Que abarca as partes espiritual e teológica. Então, esses dois tipos de administração, mas o primeiro foco, ele vai ser aqui sobre a administração do cuidar de vidas, do pastoreio, né, das vidas aqui. Então, o que acontece? Vocês se lembram lá em Mateus capítulo 9, se eu não me engano, capítulo 9, os versículos ali de número 35, 36 por ali, a gente observa que o que Jesus ele está ali e ele olha, ele coloca os seus olhos sobre o povo judeu e ele se compadece e ele diz que são ovelhas que não têm pastor. E aí ele se preocupa com esta situação. Ele se preocupa com a. Enquanto os judeus ficavam maravilhados com o templo de Herodes, né, ampliado por Herodes, então o povo fica ali admirado, maravilhado com toda aquela estrutura. Aí Jesus ele fala: olha, esse negócio aí não vai ficar pedra sobre pedra aí, esse negócio vai cair por terra. Por quê? Porque o orgulho deles estava no quê? O orgulho deles estava na coisa. E a religião era o quê? Falsa. A religião era o quê? Religiosidade. O povo estava distante. Jesus ele fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Deus abençoe, meu jovem. Meu pai nem Salomão teve uma taça dessa, viu? Então, irmãos, o que acontece? O povo eles se apegaram a coisas. E Jesus veio trazer a essência. Vocês ouviram o que foi dito, o que os outros disse, mas eu, porém, vos digo, é assim. Então ele mostra na essência o que é a palavra de Deus na sua essência, porque a coisa tinha se tornado mecânica. Então, quando a coisa se torna mecânica e ela se torna uma coisa, obviamente, ela morre, se torna uma religião morta. Então, como é que ela tem que ser dinâmica? Como que ela funciona? Quem dá vida é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Senhor da igreja. Ele que faz real e notória a presença de Cristo em nosso meio. É Ele quem nos vivificou, nos tornou a dar vida. Então, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na igreja, movimentando os seus servos, porque é um organismo vivo. E só cresce e frutifica através das pessoas, através dos relacionamentos. Não tem como correr. Porque, por exemplo, eu sou servo de Deus.
e eu me relaciono com uma pessoa que não é crente. Então, eu prego a palavra de Deus para ela, ela se converte. Aí é um que ganha mais outro, que o outro ganha mais outro. Aí o que estava morto vai vivendo, aí o outro vai vivendo, vai vivendo. Aí a igreja vai crescendo, vai frutificando. Por isso que a igreja ela não pode perder o seu dinamismo nas missões, no evangelismo, nas missões urbanas. A igreja que cresce, ela é uma igreja intencional, ela é uma igreja missional. Ela sabe, ela entende o que ela tem a fazer. As pessoas acham que as missões elas estão dentro da igreja. Não, as missões elas estão fora da igreja. Missões no Antigo Testamento, as pessoas vinham até Jerusalém, Israel tinha que ser referência de Deus, então as pessoas vinham até Deus. Agora é a igreja indo até as pessoas. Né? Obviamente as pessoas vão até Deus, né? Mas é o processo inverso. A igreja indo, porque ela só cresce e frutifica através de pessoas. Só através disso. Só através disso. E aí a gente vai estudar esse primeiro momento. Próximo. A parte teológica do pastoreio, dando sequência, né? E aí, na letra A do seu livro, ou aqui, no Antigo Testamento, Moisés se preocupava com o destino do povo. Ele ora para Deus levantar um sucessor. Quem pode ler para nós Números 27, do 15 ao 20? Números 15, do 25. Ou, Números 27, do 15 ao 20. Isso, então já facilita, já fica fácil. Então você veja só que Moisés já está no fim das suas vidas, no fim da sua vida, e é Números 27 mesmo? É porque eu peguei outra tradução aqui. Aqui. É que o Senhor, 16, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então você observa que Moisés já tinha essa preocupação. Se a gente observar, Josué ele não teve essa preocupação. Ele não levanta uma liderança, um sucessor. Ele fala: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem, vocês servem a Deus também. Porém, eu e minha casa. A gente não sabe se foi negligência da parte dele ou se Deus quis que fosse assim, né? Então a gente não pode afirmar. Mas, como a gente sabe que Deus tem o controle do curso da história, então pode ser que. Não sei. Mas a gente vê Moisés preocupado com isso. E o próprio texto fala, interessante, que é o Deus que dá vida, e aí ele fala que é o Deus que dá vida, que é um organismo vivo. E ele ainda se preocupa com o destino do povo, que seja guiado, que tenha um pastor, que tenha uma liderança. E aí Deus fala, não, então você consagra Josué, o filho de Nun, e para você o seu sucessor. Então a gente vê essa preocupação no Antigo Testamento, vários textos falando, ó, como a nação de Israel
é comparada a um rebanho. Muitos textos do Antigo Testamento mencionam o pastoreio. Salmo de número 100, verso 3, está aí. Ezequiel 34, verso 10, que são alguns textos que vão lidar com essa questão do pastoreio. Aí está no seu livro, você leia, que eu só coloquei a referência aqui para não ficar muito extenso. Aí, agora nós temos uma preocupação com o pastoreio da igreja no Novo Testamento. Então, Deus não chama o obreiro só para construir templos materiais. Isso faz parte. Eu fiz algumas adequações. Já que as pessoas precisam de acolhimento, mas o prédio não é a prioridade, e sim as pessoas que nele ingressam. Hoje já tem igrejas que começam debaixo de uma estrutura, de uma certa estrutura física. Mas se você analisar, a maioria das igrejas, elas começaram, a própria igreja primitiva também, começou de casa em casa, em reuniões simples. A própria história da Assembleia de Deus começou com reuniões. Né? Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram em Belém do Pará em 1910. E aí eles começam, a princípio eles procuram a igreja batista, a igreja de origem deles, só que aí eles estavam já no movimento pentecostal, aí eles iam para o canto, eles iam lá para o canto deles e oravam a madrugada inteira. E eu tive o prazer, Deus me deu esse prazer, esse privilégio de ministrar na igreja ele era neto, eu era bisneto da Celina Albuquerque. Eu ministrei lá em Ananindeua, no Pará, lá no bairro chamado Paá, né? E aí nós ministramos. Opa, tem uma paraense ali? Tranquilo, aquele Paá. Uma vez eu fui pregar lá, sabe ali, o Hospital Santa Maria? Ali no final da rua lá, eu fui pregar na Assembleia de Deus Mãe lá. E aí o irmão falou assim: pastor, eu te deixo aqui, mas na volta quem vem é outro. Eu falei: tô entendendo, gente, tô entendendo. Aí o pastor era mais ou menos perto ali do Hospital Santa Maria, só que mais para dentro, pastor Edson Albuquerque. Ele era da Madureira. Então, e ele contando as histórias. Tem as histórias que a gente relata, que são relatadas nos livros, né, que ele se reuniu para orar e tal. E tem as histórias que ele me contou, que é maravilhoso. Né, e pensa num pastor que era muito usado por Deus. Só que Deus o levou, ele era muito enfermo. E nós pregamos lá e ficamos até a madrugada tomando açaí, comendo charque frito com cebola. E pensa num negócio bom, irmãos. Parece mas é bom. E aí a gente conversando a noite inteira sobre as coisas de Deus, sobre as experiências que eles passaram, né, lugares que eles iam evangelizar, que tinha onça, aquelas coisas todas. Então, eles não se preocupavam tanto com templos, eles se preocupavam com pessoas. E aí a coisa cresceu absurdamente. Aí precisava agora de uma estrutura física para acolher essas pessoas. Porque também não pode também ficar no relento, né, irmãos? Porque tem chuva, tem aquela coisa toda. Então, é importante, o obreiro ele é importante também construir, ele poder melhorar a estrutura física, é muito importante. E aqui, ó, no Novo Testamento, os apóstolos não tinham preocupações com prédios devido à situação política do Império Romano. Se reuniam em casas ou em outros lugares. A missão da igreja não era edificar templos materiais e sim espirituais. Então, qual é o contexto da igreja? É um contexto de perseguição religiosa. Nesse primeiro momento, não tanto política por parte do Império Romano, nem tanto. A gente começa a ver ali em Atos, se não me falha a memória, em Atos 12, que Herodes, o neto do Herodes o Grande, o Herodes Antipa, ele mata a fio da espada, é Tiago, não o meu irmão de Jesus, mas o outro Tiago, irmão de João. E aí a gente observa que ele
Aí ele prende Pedro e ele espera passar a festa da Páscoa e dos pães asmos para depois, então, sentenciar Pedro à morte. E aí você começa a ver também a questão da perseguição religiosa e a política, que vai aí no tempo de Calígula, no tempo de... E aí vai se desencadear no tempo de Cláudio, que, no entanto, Atos 18 você vê muito sobre isso. Então a gente observa essa situação. Então, como a perseguição era muito grande e eles precisavam evangelizar, eles precisavam ir para os quatro cantos, cumprir a palavra de Deus. Então, primeiro que a maioria dos templos que tinham eram templos pagãos, ou sinagogas, ou templos pagãos. Então, ainda não tinha uma edificação própria da igreja. A reunião era de casa em casa, a comunhão do partir do pão. Então, era mais ou menos assim. O apóstolo Paulo, que ele começa a entrar nas sinagogas, porque primeiro ele pregava aos judeus e depois ele ia aos gentios. Então você observa essa questão. Aí mais lá para frente, que partindo do princípio da sinagoga, diz os estudiosos que Paulo tinha em mente a sinagoga quando ele começa a separar e organizar as pessoas dentro da igreja. Uma figura, um líder, uma figura principal, os servos, os companheiros, as pessoas e tal. Então você vê Paulo, ele se organizando, mais ou menos tendo em vista os moldes da sinagoga. Aí a igreja começa a realmente virar um prédio, uma edificação mesmo. Então, por conta dessa perseguição política, eles não tinham tempo para ficar se preocupando com isso. Não, eles se preocupavam com a pregação das pessoas, ou com a pregação do evangelho às pessoas. Então, é isso que o propósito, a missão deles era edificar templos espirituais, edificar vidas, e não só material. Efésios 2, do 21 ao 22, eu acho que tem aí no livro, né? Já tem aí no livro. Quem encontrar pode ler. Esse não tem no livro, não. Então você observa isso. A página 23? Eu botei 24 aqui. Não, eu já estou no outro slide, misericórdia. Perdão. É porque eu já passei o slide aqui para frente. Aí eu falei, mas que coisa, né? Então, é interessante que no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, interessante que Paulo está tratando aqui de uma coisa sensacional em Efésios capítulo 2. Isso aqui é de uma profundidade muito grande. Ele está falando o quê? Que nós estávamos mortos, que nós éramos filhos da ira, filhos do diabo, e que Deus, com seu amor, o que nos amou, com sua misericórdia, nos vivificou através de Cristo Jesus. Aí vem aquelas passagens, né? Que a salvação vem pela fé e tal, e que ninguém se glorie, isso é dom de Deus, não vem pelas obras e tal, ele vai dizendo. E aí ele fala que faz com que as pessoas agora se assentem nas regiões celestiais, ou seja, ele sai da condição de filho da ira e é colocado em uma outra condição por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Aí ele começa dizendo que aqueles que são circuncidados, ou seja, os judeus, que batem no peito e diz: eu sou filho de Abraão, eu sou da linhagem, não sei o quê. E aí menosprezava os da incircuncisão, que eram o quê? Os gentios. Aí Paulo está dizendo que, olha,
vocês estão fazendo isso, eu estou explicando assim a grosso modo, vocês estão fazendo isso daí, vocês estão menosprezando, vocês que se acham que são filhos de Deus, e eles não, mas é o seguinte, não tem classe social, não tem bárbaro, não tem grego, não tem judeu, não judeu, todos são um em Cristo Jesus. E ele fala que a barreira da inimizade, ela cai por terra. Porque essa barreira da inimizade cai por terra, o que é isso? Porque Paulo, quando ele escreve, ele tem em mente o quê? De o templo de Deus, o templo de Herodes, que tinha o átrio dos gentios, tinha um muro, uma separação. Então ele tem em mente isso quando ele escreve que quando Jesus Cristo não tinha morrido, tinha uma separação, era tudo compartimentado. Mas quando Jesus ele morre, o que acontece? Que o véu ele se rasga de alto a baixo, que é uma ação de Deus com os homens. Ele abre o acesso a todos, no nome de Jesus, ao Santo dos Santos, e ele diz que não existe barreira, não existe classe A ou classe B, não. Todos em Cristo são um, todos em Cristo são iguais. E está aqui a nossa irmã Margarete, que é da nossa congregação, ela sabe que eu costumo dizer para eles lá que entre mim e vocês, a diferença que tem é a responsabilidade. Porque diante de Deus estamos todos nivelados. Somos todos iguais. A responsabilidade é maior entre mim e vocês, que é maior. Mas diante de Deus não tem disso. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo, que as coisas têm que ser feitas para a glorificação de Deus e em prol do corpo. Tudo é para o corpo e não para si, mas é para o proveito do corpo, edificação do corpo. É isso que. Sabe o que é interessante? A palavra presbítero, ela tem uma derivação, se eu não me engano, lá em Hebreus, que traduzindo a grosso modo, é presbiterar. O que é presbiterar? Ou seja, é pastorear uns aos outros. É isso que é a função. Quando a gente vê a mentalidade de Cristo no Novo Testamento, é o quê? Pastorear uns aos outros. Não é como se diz, tomar conta da vida dos outros para querer fuxicar, não. Assim, é pastorear, é ser companheiro, ser amigo, para poder o corpo edificar. Então vamos lá, dando sequência a essa letra B. O pastor, diante do exposto, deve priorizar o pastoreio, ter cuidado com as pessoas, ciente de que está cuidando de parte do corpo de Cristo na terra. O livro traz pastor, mas se você não é pastor ainda, coloque seu cargo no lugar, ou coloque sua liderança no lugar do pastoreio, porque querendo ou não, liderando, você está comandando, você está fazendo alguma coisa. Então, não pense que você está excluído porque vem essa palavrinha pastor, não. Você está incluído. Então, ele está cuidando de parte do corpo de Cristo na terra. O apóstolo Paulo se preocupava com as pessoas. A missão do pastoreio é levar os salvos à maturidade cristã e não divertir as pessoas por meio de reuniões vazias, pregações antropocêntricas. O que é isso? Pregações que giram em torno do homem. Irmãos, quem conhece Luciano Subirá? Pastor Luciano Subirá. Luciano Subirá. Uma das melhores mensagens sobre maturidade cristã que eu já ouvi na minha vida foi do pastor Luciano Subirá. É muito, é muita bênção, irmãos. Ele traz uma mensagem sobre, ele tem várias, né? Mas, perdão, depois vocês procurem no YouTube sobre maturidade cristã Luciano Subirá. Se eu não me engano, ele está pregando, acho que na igreja dele, que o fundo é todo escuro na live, para você identificar.
Ou, se eu não me engano, acho que ele pregou no Malafaia também. Mas é muito bom, irmãos. É muito bom ouvir aquela ministração dele sobre maturidade cristã. Então é isso. O apóstolo Paulo, sabe o que eu acho interessante? É que, oi? Luciano Subirá, maturidade cristã. Sabe o que eu acho interessante? Quem foi o apóstolo Paulo? O homem que escreve 13 cartas. O homem que vai ao terceiro céus. É o homem que contempla a glória de Deus. É o homem que recebia as coisas fresquinha e escrevia, e tem autoridade canônica, autoridade espiritual. Mas se vocês observarem as características e as entrelinhas, Paulo, ele sempre chama os seus irmãos de companheiros de ministério. Companheiros de ministério. É isso que falta muitas vezes nas nossas igrejas. E a importância de estarmos estudando a palavra e a importância de você replicar esse conhecimento para as pessoas, porque quanto mais degrau eu subo, mais eu sou servo de todos. Então é isso que a gente tem que entender, irmãos. Eu conheço, eu fui aluno de um pastor, ele é pastor da Igreja Batista do Lago Sul, pastor João Pedro. O homem é pós-doutor, ele é pós-doc, escreve livro, é prefácio de livro, mas você olha lá, bota lá no YouTube, depois IBLS. Aí você vê ele pregando. Eu fui no culto em ação de graças do doutorado dele. Uma simplicidade tremenda, irmãos. Você nunca fala assim, esse camarada não é pós-doutor, não. Né? E aí você olha assim, uma simplicidade gigantesca, sabe? É uma coisa assim, eu fico maravilhado, é um grande exemplo para mim. Então, voltando aqui, o apóstolo Paulo, ele, em Filipenses, ele fala assim também, capítulo 2, que cada um considere o outro superior a si mesmo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele prega sobre a humildade, porque muitos estavam querendo fazer as coisas por vanglória ou por financeiro, e o apóstolo Paulo estava encontrando algumas situações, ele está preso, e ele está instruindo a sua igreja. E ele fala, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí, para ele explicar, ele cita o esvaziamento de Cristo. Não que Cristo ele deixou ele perdeu o seu valor. Esse esvaziamento não é que Cristo ele é relegado a uma condição inferior, não. É um esvaziamento que ele entendeu que ele não se apegou ao fato de ser Deus. Aquilo não, olha, isso para mim não serve nesse momento. Mas o que ele fez? Ele foi humilde, assumiu a forma humana e se tornou o quê? Se tornou homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, quando ele se esvazia, que é a kenosis, ele se esvazia, aí ele é exaltado. Que aí, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Então, Paulo ele se preocupava com as pessoas. E o pastoreio, a liderança, o liderar, ou o relacionamento, é você conduzir outros à maturidade cristã. Me ajudem aí, se é Gálatas capítulo 6. Ou é que vocês que são espirituais, cara, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Gálatas.
Ou se vocês colocarem no Google assim, vocês que são espirituais, carregam a carga uns dos outros, vocês acham também o versículo. Deixa eu ver se é Gálatas 6. Isso, é isso mesmo. Gálatas 6, versículo 1, eu vou ler aqui na NVI. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então você veja que ele quer que um ajude o outro. Ajude o outro nesse fardo. Né? Leve o fardo pesado uns dos outros. Ou seja, conduz o que caiu, restaura. O que está crescendo na fé, que ele seja alcançado, ele alcance uma certa maturidade. Quando a Bíblia fala de perfeição, quer dizer sobre maturidade, tá, irmãos? Às vezes os tradutores colocam como perfeição, mas entenda-se maturidade, que é possível e é necessário alcançarmos um padrão que, claro, ninguém vai ser perfeito, né? Quem alcançar, igual Enoque andou com Deus, Deus tomou para si. Então é assim que funciona. Então, mas quem alcança uma maturidade é desejável e é possível. Eu falo, a Bíblia Sagrada não é um livro de utopias, não é um livro fantasioso, não é um livro assim de que Deus ele exige um padrão e que é inalcançável. Não. Mas ele só é alcançável com a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue crescer, a gente não consegue vencer o pecado, a gente não consegue absolutamente nada. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, e a pregação não é divertir as pessoas por meio de reuniões vazias, pregações antropocêntricas, que giram em torno do ser humano. Paulo diz, o que Paulo diz? Rapaz, eu não quis saber nada entre vocês não, no seu poder de Deus. Eu não quis discutir teologia com vocês nem nada, mas o negócio era o poder de Deus. Eu queria que vocês vissem a manifestação do poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha Cristo como centro. A pregação tem que apontar para Cristo. A pregação, o louvor, ele tem que apontar para Cristo. O louvor, a pregação, tudo que for feito na igreja tem que ser cristocêntrico. E aí, reuniões vazias, pregações vazias, as pessoas muitas vezes assumem a tribuna e falam um monte de baboseira, falam um monte de coisa de si, que eu fiz, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. E aí Jesus, ele deve estar lá sendo, meu filho, que hora você vai falar de mim mesmo? E até agora você falou de... Sabe o que eu acho interessante? Nós estamos ministrando na congregação sobre as parábolas de Cristo. E ontem, nós estávamos ministrando sobre a parábola do fariseu e do publicano. E sabe o que o texto bíblico me mostra? Que é muito engraçado. É que o fariseu ele estava orando de si para si mesmo. Olha lá, vai lá, Lucas capítulo 18. Vai lá para você ver. O texto fala que o fariseu estava orando de si para si mesmo. Então, ou seja, é como se ele estivesse na frente do espelho falando, eu sou bom. Não, rapaz, olha que cabra crente, olha aqui. Eu sou bom, não sou como aquele lá, porque o publicano, diz o texto que ele estava longe. Mas o fariseu estava o quê? Perto do altar. Estava ali na posição, né? Mas o texto diz que foi uma oração retórica, porque ele mesmo orava e ele mesmo recebia a resposta da oração dele mesmo. A oração era para ele mesmo. Nem saía do teto, como se diz, né? E é interessante que fala que ele ora de si mesmo para si mesmo.
Então, quantos hoje não fazem isso? Sobem na tribuna e começam Sabe o que eu mais fico atacado? Sabe com o quê? É quando o camarada, ele faz um curso, aí muitas vezes ele faz um cursozinho desses baratinhos na internet, aí ele vai lá no setor comercial sul, aí ele compra um anel com uma pedra de plástico aqui em cima, aí ele bota, ô misericórdia, não é nada pessoal se alguém faz isso aqui, viu? Aí ele bota um relógio desse tamanho aqui no braço, tá entendendo? Aí bota um anel aqui, aí ele chega, pega no microfone assim, ó. E aí ele começa, porque não sei o que, 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 não sei o que. Aí ele começa a destrinchar grego, hebraico, muitas vezes não sabe nem o que está falando. E aí começa. Aí eu olho esse negócio assim, eu falo, Jesus, amado. Jesus simplificou. O evangelho é simples. Jesus, ele simplifica. Jesus, ele falou com doutores, mas também falou com pescadores, com pecadores. E ele foi compreendido em todas as classes. Em todas as classes. Então é isso que a gente tem que entender. É igual um pregador. Isso as pessoas, amigos meus que foram numa vigília e viu. Que Lázaro ouviu a voz de Jesus, ele veio descendo pelo cosmos, pelas galáxias, e veio e tal, e tal, e tal, e tal, e foi cruzando um cosmos e tal, e a galáxia. E tchum. Olha só, irmãos. Que floreio é esse? Aí, pregações vazias, pregação é aquela barulheira, aquela barulheira, aquela barulheira. E as pessoas não têm mais paciência de ficar ouvindo qualquer coisa. O tempo, nós estamos vivendo o final dos tempos, o tempo urge. Então nós temos que trazer uma mensagem consistente, nós temos que trazer algo bíblico, preocupar com as pessoas. Né? Então, por exemplo, é igual stand-up gospel. Isso é um absurdo, irmão, dentro da igreja. Isso não pode, irmão, nem fora, nem dentro da igreja, isso não existe. Não existe stand-up gospel, irmãos. Sabe, isso não tem base bíblica, isso não tem. Isso está escarnecendo o nome de Jesus. Jacinto Manta é engraçado? Ele é engraçado, rapaz. Já dei muita risada com aquilo lá, mas não é correto, biblicamente falando. Não é uma conduta cristã. Sabe? Então, a pregação do evangelho, subiu no púlpito, prega o evangelho. Pregue a palavra de Deus. Não foi isso que Paulo disse para Timóteo? Pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue a Cristo. Ele fala o quê? Cuida de ti mesmo e da sã doutrina, porque salvará a ti mesmo e tantos os que te ouvem. Então, o zelo pela sã doutrina, o ensino correto das Escrituras, ela salva você e salva os que te ouvem. Então, uma coisa muito séria. Esses homens morreram ao fio da espada. Esses homens foram perseguidos. Eles não tinham tempo de estar ali. Não significa também que eu vou subir todo carrancudo, porque a irmã Margarete sabe, a gente tem um momento da descontração que é cabível. Aqui mesmo tem uma descontração. Tem aquele momento que você quebra, que é cabível, mas dentro de um limite, dentro de um equilíbrio. Aí tem pessoas que ficam. Aí nesse de usar o evangelho com stand-up, acaba torcendo as escrituras, acaba torcendo a palavra de Deus. E aí sai um ensinamento errado, isso acontece. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, irmãos, muito grande mesmo. E o aniversário, a congregação Betel vai fazer 17 anos em agosto. E nós estávamos orando para que Deus desse um tema para a festividade. E, nitidamente, eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando assim: guarde essa doutrina até que ele venha. Eu ouvi isso nitidamente, irmãos. Jesus, o negócio, agosto já está chegando, Jesus não tem tema, não tem nada. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus fala, mostra alguma coisa, dá uma direção nitidamente.
guardando a sua doutrina até que ele venha. 1 Timóteo capítulo 6, verso 14. Quando se fala de doutrina, não entenda por usos e costumes, entenda ensino correto das Escrituras. É isso que quer dizer a sã doutrina. Então, olha só, pastorear é tomar cada salvo pela mão e fazê-lo crescer em Cristo. Paulo cuidava de cada pessoa, sabendo o nome de cada uma delas. Vocês já viram que até dos atribulados Paulo sabia o nome? Demas amou o presente século, me abandonou e tal. E você vê Paulo fazendo as suas recomendações nos finais das cartas, sempre pelo nome. Sempre pelo nome. Ou seja, quando você sabe o nome, é porque você se importa. Você tem relacionamento. Você está ali. Você quer aprender uma técnica? Eu tive um pastor lá em Goiânia, na Assembleia de Missão, que ele ia lá para a porta cumprimentar os irmãos no término do culto. E aí, para ele gravar o nome dos irmãos, ele falava o quê? Ele falava, Pai do Senhor, qual é o nome do irmão? Aí o irmão falava, tipo assim, errado. Falava o nome. Aí ele falava errado, para o irmão de novo falar o certo. Aí era a técnica dele. O irmão falava o nome, aí depois ele respondia errado, aí o irmão falava de novo, pá, já pegava. Aí na próxima vez, a paz do Senhor, irmão fulano de tal. Eu olhava aquilo ali e falava, olha só, pai, o camarada é sabido, né? Então, liderar, pastorear, e não somente pastorear, como a gente viu, né? No caso de que se o irmão cair, a gente pegar o fardo do irmão, conduzir o irmão à restauração. Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, fala sobre os joelhos desconjuntados, que é para ajudar aqueles que estão com os joelhos desconjuntados, para que se firme. E terceira carta de João, ele fala assim, olha, eu espero que você esteja bem, que te vá bem, que você esteja com saúde, saudável. Então você vê a igreja o tempo inteiro ela tratando de relacionamentos, ela tratando de ser do que ter. Então isso é o foco. O ter é uma consequência do que você faz, do que você ou deveria fazer. Como a gente ministrou para alguns obreiros, acho que o Adeilson foi nessa. Eu ministrei para o Igor também, não foi lá na sede? Você estava também, né, Adeilson? Ou nessa agora não? No curso de obreiros lá na sede. Acho que não, mas o Igor estava. Então eu falei, a irmã Margarete estava. Uma coisa que a gente lidou com esse assunto, e Paulo ele está sempre tratando sobre o ser, o caráter, do que ter. O ter é uma consequência, irmãos. Não é o título que me define. Não é isso que me define. O que me define é a minha conduta, é o meu caráter. É isso que me define. Não é o cargo de. Tem pessoas que, assim que a gente assumiu a congregação Betel, aí um bocado de gente encostou ali, né? Depois o Alex sabe quem é, né? Depois eu falo com ele. Então o que acontece? Aí teve uns camaradas aqui que se encostou lá, né? Que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e tal, aquela coisa toda, e vamos fazer e acontecer, e tal, e nem congregava lá com a gente, queria congregar lá. Aí eu já sabendo do histórico do cidadão, eu falei assim, irmão, a porta da igreja está aberta para o irmão, mas nós não estamos prometendo cargo para seu ninguém. Se o irmão quiser vir para cá, colaborar, porque nós temos que trabalhar com os irmãos que estão aqui. Nós temos que levantar, estruturar, animar os irmãos que estão aqui. Então eu tenho que trabalhar com os que estão aqui. Se o irmão quiser vir para ajudar, quiser somar e tal. Voltou? Nunca mais voltou. Mas se eu falasse, varão, pode vir e tal, e já faz uma cruzada, já faz isso, aquilo, outro e tal, pode chamar. E me mandou um bocado de vídeo do pregador que ele conhece, não sei da onde, tal.
Eu benço, glória a Deus, que benção, né? Nunca mais voltou, irmão. Misericórdia, sabe? Então, cristianismo, igreja, é muito mais que movimento, é muito mais do que essas coisas. É muito mais que programações. Uma igreja com muitas programações não significa que ela é espiritual, não, irmãos. Não significa que ela é espiritual. Nossa, aquela igreja é atuante, é ativa. Nossa, olha a programação dela. Não significa isso, que ela é espiritual. Porque às vezes as muitas coisas maqueiam a ausência do Espírito de Deus na igreja. É igual o camarada, nossa, fulano, não se iluda. Fulano tem uma agenda, 30 dias, agenda lotada. Que hora que esse homem tem para a família? Que hora que esse homem tem para a igreja? Que hora que esse homem tem para reabastecer, né? Reabastecer. É uma rotina muito doida. É muito doido o negócio. E, infelizmente, acontece isso. Pastorear, liderar, o relacionamento da igreja é muito mais do que isso. É algo muito sério. É conduzir as pessoas à maturidade, não só maturidade, é conduzir as pessoas a Cristo. Tem implicações eternas. O que a gente faz aqui tem implicações eternas. É a função orgânica da igreja é essa. É fazer com que todos se sintam vivos e não matar os outros. Assassino não é só aquele que usa uma arma de fogo ou uma arma branca e tal e tira a vida. Não, assassino. Também a Bíblia Sagrada fala e mostra que aquele que mata o irmão na fé, ele também é um assassino. Então a coisa ela vai muito mais além. Eu sei que não é esse contexto, mas vai muito mais além do que pedimos ou pensamos. Né? Então é muito mais sério, muito mais agravante. Aí aquele, ainda, próximo slide. Aí ele está falando, aí nós estamos tratando sobre o relacionamento com as pessoas e tal, se preocupar com as pessoas, mas aí aqui ele traz uma preocupação também com o pastoreio da Igreja do Novo Testamento. O pastor não deve se afadigar com as construções de prédios, metendo a mão na massa literalmente. Não que ele não possa ajudar, isso aqui é grifo meu, isso aqui que eu coloquei. Não que ele não possa ajudar, caso não haja condições financeiras na congregação. Se for uma congregação simples, mas é assim, é, jamais deve perder o foco. Sua missão é edificar o edifício espiritual, os membros da igreja local. Então o que acontece? Não é que o pastor também assim, ele não vai, como se diz, né, meter a mão na massa. Mas tem pastor que quer fazer tudo. E tem os irmãos que podem fazer, que podem colaborar. E aí ele não deve se afadigar com essas coisas. Só se preocupar com isso. E ficar só envolvido com isso. Não, deixa os outros. Tem outra forma de coordenar. Tem outra forma de coordenar. Né? Por exemplo, os irmãos estão trabalhando, vai comprar o lanche, vai orar, vai. Não, pastor, você está falando isso aí porque o seu despreparo físico, você não quer ajudar, né? Não, mano. Eu estava. Hoje é quarta, né? Eu estava, que dia que foi? Segunda na igreja. Tá certo que não tinha quase nada para capinar, né, irmão? Mas eu já capinei ali, né? Então eu ajudo. É, quando nós estávamos na cidade de Aragoiânia, é, construindo a casa pastoral, o servente era eu. Eu quase caí, eu quase dei uma cara branca lá na frente de uma cisterna lá que eu tava puxando o sarilho e jogando barro fora. Tem uma hora que eu cansei tanto que eu chego. Aí o irmão falou assim: irmão, não vai cair dentro aí não. Eu peguei uma queda, eu estava segurando o caibro, o irmão estava ali fazendo o telhado da casa pastoral e eu lá ajudando ele. Irmãos, a escada quebra e eu vou de lá de cima até embaixo. Aí sabe aquelas escadas mal feitas? Que um degrau é de sarrafo, de pinos,
aí um degrau é de vigota. Aí você sabe, né? O de sarrafo, de pino, vai quebrar. Mas a de vigota não quebra. Então minha perna foi batendo. Pá, 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 pá. Não ficou roxo, não, ficou preto. E graças a Deus não aconteceu um acidente maior. Então, mas aqui é no sentido de que, como a gente falou lá desde o começo, né, o pastor tem que delegar, e ele tem que estar presente, coordenando, se possível ajudando, mas não querer fazer tudo. Porque daqui a pouco ele fica cansado, afadigado, aí o pastor dá um jeito na coluna, dá um trem assim, ou adoece, e aí não consegue prestar assistência para a igreja. Então tem que compartilhar e deixar que todos trabalhem. Então a missão é edificar o edifício espiritual. Em 1 de Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4, ele admoesta, tem coisas bem interessantes aqui, ó. Cuidem bem do rebanho, não sejam dominadores, não pastoreiem visando obter vantagens financeiras. Então, a preocupação de Pedro é essa, de cuidar bem do rebanho, não ser dominador. Tem pastor que acha que ele é dono da igreja, né? Aí é complicado. Né? Tem pastor que não dá carta de jeito nenhum. Claro, ninguém quer dar carta. Ninguém quer dar carta. Mas não, irmão, não dou carta não. Se você quiser, você vai embora. Aí, muitas vezes a igreja tem que receber por aclamação. Né? Eu não tenho disso não. Eu oriento, eu converso. Mas se a pessoa estiver redutível, eu deixo ela seguir o curso dela. Eu emito carta sem nenhum problema. Ah, pastor, você é muito seco, muito frio. Não, não é isso. Não é isso. Tá? Pelo amor de Deus. Não é isso. Então, não pastoreiem visando obter vantagens financeiras. Aí tem pessoas que fazem da igreja um cabide de emprego, né? Ou uma forma de aferir renda, de ganhar. E não é assim que funcionam as coisas. Ele, primeiramente, é, é, o financeiro ele é uma consequência do. Não é assim? Trabalha para depois ganhar? Não é o que você assina no contra-cheque, é o que você trabalhou. Você assina no começo do mês subsequente, mas é o que você trabalhou no mês passado. Não é assim que funciona? Então é assim, você trabalha primeiro para depois você receber. Então não é o financeiro, ele não deve ser o que te motiva na obra de Deus. Ele tem que ser uma consequência. O pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma coisa interessante, que é verba, fale do verbo. Então é consequência, vem automático. Então você vê uns caras desses hoje bem financeiramente, mas puxa a história dele lá para você ver. Quando ele andava de barra circular, vendendo fitinha cassete lá de pregação dele para ajudar na casa de recuperação. E no tanto de carro que ele ganhou para a igreja e que ele vendeu e aplicou tudo na obra. E aí a igreja falou, não, pastor, pelo menos você vai tirar para o senhor, você tem que andar também com um. Então, não sei se foi ele ou se foi o Subirá, que de 45 carros que ganharam, 44 ele investiu na obra. Foi o Luiz Hermínio, né? Eu tive no Mevan em 2019. E aí eu sou curioso, né? Eu olhei tudo assim de cima e embaixo. Ou uma pena que eu não assisti o culto, porque o irmão precisava vir embora. E eu falei, ô Jesus, misericórdia. Tava doido para assistir o culto lá. Eu tive que ir embora. Mas aí eu andei pelas instalações do Mevan. Irmãos, tudo no mural, o que gastou, o que gastou, para onde foi, que tanto que foi arrecadado. Lá tem obreiros que são assalariados, são exclusivos do Mevan. Então, você vê o quê? Poxa, cara, que estrutura que ele tem. Mas é um camarada que se preocupa com vidas, que se preocupa com o outro, que pastoreia. Aí a igreja cresce. O povo tem prazer de estar do lado de um cara desse. E você chega lá no Mevan, é. Olha que eu ainda cheguei cedo, rapaz. Dava para sentar bem aqui assim, ó. E aí o irmão tava. No outro dia a gente ia vir embora.
embora, irmão. Não, vamos embora, vamos. Porque de Itajaí para Camboriú, eu estava em Camboriú. Porque de Itajaí para Camboriú, você não tem noção do trânsito que é. Você não tem noção do que trânsito que é loucura aquilo ali. E aí teve que ir embora. Mas então você veja só. A gente muitas vezes vê o aqui e agora, mas não vê o processo, não vê a história, não vê tudo que o cara investiu, tudo coisas que ele deixou para trás. Aí sabe como é que ele faz? É uma coisa que eu acho interessante. Ele foi pregar, acho que na Europa, e claro, hoje ele tem uma estrutura que ele pode fazer isso. Mas ele falou uma coisa bem engraçada, e achei interessante. Ele falou assim: quando me agendo, eu faço o seguinte, eu mesmo compro a passagem e eu vou lá. Eu compro a passagem para ninguém, para que eu não venha ficar amarrado com ninguém e ninguém venha dizer o que, é que eu tenho que pregar. Não, aí eu vou lá, pago do meu bolso e eu tô lá pregando, falando que Deus manda. Quando é de repente meu telefone, pastor, já mandei a oferta da passagem aí, já está na tua conta. Então ele faz desse jeito. Né? Claro, então a estrutura fazer isso. Então, ou seja, ele paga do bolso dele para ele não ficar amarrado com ninguém, para não dizer que está pregando por conveniência, essas coisas. Então, é bem interessante quando a gente conhece a história desses homens de Deus. Dando sequência ainda, preocupação com o pastoreio. Outra passagem importante, isso aqui é fantástico. Efésios 4, do 11 ao 12. Nessa passagem bíblica encontramos um detalhe importante com vistas, é isso aqui, ó, ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para pastores, mestres, apóstolos, doutores, que é o que vai falando sobre os ofícios ministeriais, sobre as funções ministeriais, melhor dizendo, que o ofício é diácono e presbítero, as funções ministeriais são outras. Então ele fala aqui, para que serve líderes, obreiros, que Deus coloca na igreja? Aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para um bom desempenho do serviço. Edificação do corpo de Cristo. Então, você vê que não é nada de si para si mesmo, como aquele fariseu. Tudo é para o corpo. Quando Paulo fala muito sobre o corpo, em 1 Coríntios capítulo 12, e aí ele vai falar sobre o que somos, o cabeça é Cristo, somos membros do corpo, e são vários membros. Ou também quando ele trata sobre os dons espirituais, ele fala o quê? Para o aperfeiçoamento, para a edificação do corpo. Porque tem aquele que eu tenho um dom espiritual, Deus me deu a revelação, a profecia, então eu vou usar para me promover, vou usar para arrancar um recurso. Não, tudo que é feito é para a edificação de Cristo, para serviço e glorificação de Cristo, irmãos. É para isso que serve. É serviço. Obra de Deus é servir, é ser servo. Se trata de ser servo. A pessoa fala assim, eu sou ministro. Até dá uma ênfase assim, né? Dá até como a irmã é paraense, né? Faz até um craqueado na voz assim. Porque o pastor amigo meu lá do Pará, ele falava assim, varão, é desse jeito, varão. Quando tu assumir a tribuna, tu faz um craqueado na voz assim, varão, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aí eu falava assim, irmão, para com isso. Ele é uma comédia, esse pastor amigo meu. Ele ainda falava desse jeito. Então o que acontece? Você tem que servir, irmãos. Tudo é para servir. Você tem que ser servo. É disso que se trata. Fazendo uma analogia, discipular e pastorear significa pôr a vida das pessoas em ordem, consertá-las, aperfeiçoá-las, mediante o bom pastoreio, ou mediante a boa liderança, ou mediante o bom relacionamento.
O Espírito Santo coloca essa preciosa vida em ordem dentro do corpo de Cristo. Então, o discipulado, o pastoreio, a liderança, o relacionamento saudável, ele faz isso, ele faz com que essa pessoa, essa preciosa vida, ela entre em ordem dentro do corpo de Cristo. E aí você joga por terra, corta as panelinhas, joga por terra as intrigas, os negócios, e aí a pessoa se apruma. Ali é relacionamento, é saber se relacionar. Tem pessoas que a gente se relaciona com mais facilidade, tem outras que já é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Então vamos aqui, o tópico 2, ainda da unidade 1. A igreja corpo cresce de maneira sadia. O dever do pastor é alimentar a igreja. Se um pastor não atende às necessidades espirituais das pessoas, por certo, elas procurarão pastos mais verdejantes, onde possam se alimentar. Isso aqui é líquido e certo. Se a pessoa, ela raciocine comigo. Muitos trabalham, quantos trabalham aqui em Brasília? Que pega trânsito e vai cedo, né? Às vezes a gente chega cansado pra caramba, né? Agora você que é pastor, você que é líder, você tem que se pôr no lugar dessas pessoas. Essas pessoas chegam cansadas, vão para a igreja esperando receber algo da parte de Deus, ouvir uma palavra que edifica. Aí chega lá o pregador, ou o pastor, ou o líder que está com a vez, está com a fala, começa a inventar um monte de história. Começa a falar um monte de abobrinha. Rapaz, quando ele vê que, rapaz, não é que ali estão pregando a palavra de Deus mesmo, daqui a pouco ele está assim, né? Não é que ali está pregando, rapaz, lá, olha, deixa. Daqui a pouco ela está lá dentro e você só recebe o telefone, pastor, faz a carta aí, que eu tô em outro canto, tô indo nessa aí. Então, o obreiro, o servo de Deus, ele tem que se alimentar da palavra de Deus. Ele tem que estudar, ele tem que ter conhecimento bíblico, ele tem que ter conhecimento teológico. Ah, mas a gente tem uma mania de falar mal da teologia. Fala, repete comigo. Deus é bom. Fala, Deus é bom. Fez teologia. Você acabou de fazer teologia. Entendeu? Você acabou de falar de um atributo de Deus. A bondade de Deus. Você fez teologia. Então a gente tem que parar com isso, irmãos, que o que a gente faz o que a gente prega, o que a gente faz é teologia. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Aí você tem um conhecimento bíblico e teológico, o conhecimento religioso, social, histórico, e aí você consegue ter, aí o leque abre, e aí você consegue oferecer uma coisa mais saudável para sua congregação, para o seu liderado, para o seu grupo que você lidera, não sei. Aqui o pastor Paulo lida com grupos, né, pastor? Então, a gente tem que ter esse zelo com as escrituras. O que acontece? Por que tem muitas pessoas enveredando para a teologia reformada? Porque, não estou dizendo que eles são perfeitos, irmãos, sabe? Eu gosto muito da teologia reformada, mas é porque os caras são estruturados e eles se preocupam com a pregação da palavra. Não fica com aquele rodeio, não fica com aquela história fiada, aquela conversa fiada, não. Eles são muito organizados. Então, muitas pessoas querem ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí eles trazem uma mensagem consistente. E quem gosta de Bíblia vai ouvir quem prega a Bíblia. Quem gosta de Bíblia ouve quem prega a Bíblia. Então, isso a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Estuda, vai pregar. Estuda, busca Deus. É claro que às vezes tem uma correria ali, você não teve tempo e tal, e você vai mesmo mais do que nunca na misericórdia de Deus, né?
Porque você tem que estar sempre na dependência de Deus. Mas tem vezes que você vai mais que na misericórdia. E às vezes que mais que Deus te usa. Desse jeito. Porque aí você não está se estribando em mais nada. Então a gente tem que oferecer um pasto verdejante, onde as pessoas possam se alimentar. Se ela não se alimentar, é só você analisar. Você vai num lugar, você não gosta da comida, você caça outro canto que vai satisfazer a sua necessidade fisiológica. Você vai procurar um lugar que você se sinta bem e que você se sinta saciado. Isso é óbvio. E assim é assim no âmbito espiritual da igreja. A igreja que ela é edificada na palavra, ela não é levada por qualquer vento de doutrina. Não é qualquer um que vai chegar lá e vai falar um bocado de coisa lá e. Não, opa, pera lá, meu pastor me ensinou, meu líder me ensinou, é assim. Então, sobre essas coisas te ouviremos depois, né? Como disseram para Paulo. Aí você fala para essa pessoa também. Vamos lá. Aqui, da mesma forma como o bebê cresce quando suas necessidades são supridas, da mesma forma o corpo de Cristo cresce por si mesmo. E o crescimento ele se dá pelo estudo da palavra, pelo estudo sistemático da palavra. Infelizmente, os cultos de ensino são os mais vazios. Isso é na congregação. Eu acredito que deve ter uma meia dúzia aqui. Lá também tem uma meia dúzia. Lá também, né, Alex? Lá na academia também às vezes tem uma meia dúzia. Lá na sede também. Na sede nem sobe, né? Porque vai uma meia dúzia. Mas se chamar o homem, o raio-x de Deus, aí o negócio ferve. É o que eu falo para os irmãos. Irmãos, o culto de ensino e a escola bíblica dominical é o momento que você para, analisa com mais calma, folheia a palavra de Deus, você pergunta, você tira dúvidas. O culto de quinta-feira é importante, é demais, porque você faz orações específicas, trabalha com assuntos específicos, e aí você tem uma dinâmica diferente. Não que o culto de quinta é mais místico e espiritual do que, né, o culto de libertação do que os outros. Que isso também é errado, você pensar dessa forma. Deus, ele opera em todo. Antigamente, se você estudar a história da Assembleia de Deus, não tinha culto de doutrina, não tinha culto de libertação, não tinha nada. Todo o culto era pregado a palavra, mesmo na simplicidade deles. Jesus curava, operava, libertava, salvava, tudo no culto só. Não tinha essas coisas, né? E muitas vezes a gente é que vai. Misericórdia, deixa isso pra lá. Então vamos lá. Então, bebê, você sabe do quê? Que o bebê precisa ser alimentado. Se ele não for alimentado, ele vai sofrer de inanição, ele vai ser desnutrido. E aí, você vai ser culpado. Então, a mãe, né, o pai, age com o instinto, né, de que eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ver o bom crescimento. Se está errado, eu levo no nutricionista, no endócrino, ou para emagrecer, ou para engordar, ou para alguma coisa tem que fazer. Né? Então você está atento. E é assim mesmo. Quando as necessidades da igreja são supridas, ela cresce. Quando a igreja entende o que é igreja, o que é ser igreja, ela cresce. Ela cresce. Como organismo, a igreja é cuidada, pastoreada e vigiada pela presença daquele que habita entre os candeeiros. Quem é o que habita entre os candeeiros? É quem? Isso. E quem são os candeeiros? As igrejas, os pastores da igreja. Então, e o engraçado é que mesmo nas igrejas que foram reprovadas, Jesus ele estava passando no meio delas, sondando. É interessante isso. Então a gente tem que observar aqui, além
dos pastores, dos líderes, dos membros, pastorear uns aos outros, se relacionar de forma saudável, além desse cuidado que temos entre nós, nós temos um cuidado maior. Nós recebemos um cuidado maior, que é um cuidado e uma vigilância. Cuida para que a gente cresça, se desenvolva, e também uma vigilância para que a gente não seja derrotado ou seja ferido ou alguma coisa. Então, isso é maravilhoso. Então, é o que nós... É o último slide, você não precisa não, que eu esqueci de apagar. É de outro curso. Então, o que, que acontece? É isso que a gente precisa entender. E vimos aqui um pouco sobre a função orgânica da igreja. A igreja é um organismo vivo, de pessoas vivas, obviamente, relacionando-se de forma saudável, entendendo que precisamos cuidar uns dos outros para levar à maturidade, para levar uns aos outros à maturidade, para que todos possam juntos chegar no reino dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E por hoje nós encerramos essa unidade 1. E eu pergunto para os irmãos se os irmãos compreenderam, deu para fixar o que foi ministrado aos irmãos. Os irmãos têm alguma dúvida? Quem ainda não está, depois o senhor adiciona o pessoal lá no grupo, tá? Que for daqui da Chácara da Bênção. Aí a gente vai conversando ali no grupo. E qualquer dúvida você pode me procurar no particular, que aí a gente vai poder te ajudar, colaborar com você. E hoje é o nosso start, nosso primeiro passo de 14 unidades, de 3 a 4 meses, mas eu acredito que a gente faça em menos. E como que funciona? Cada um que comprou o livro e fez a inscrição tem o seu nome na prova. Porque o curso teológico, não, a prova vem com o nome em branco. Então, eu posso tirar xerox, eu posso fazer alguma coisa. Mas a prova do CFO, ela vem com o nome e quem corrige não sou eu. Quem corrige é o Centro Teológico lá em Apucarana, no Paraná. É eles que vão corrigir a prova de vocês. Amém? Mas a gente escaneia e leva, manda para eles, né? Então tudo é ligeiro. Não se preocupe. Mas a gente vai fazer exercício de fixação, vai corrigir os exercícios e não se atribulem, não fiquem preocupados. E ao término, você sendo aprovado, você receberá o certificado para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor Paulo, vem orar pelos irmãos nessa noite em nome de Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor para os... tá. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar. Convido você a ficar de pé. Quero fazer algumas recomendações aí para os irmãos. De não faltar o curso. Caso você falte, justifique, viu, irmão? Vamos levar a sério. E outra também, não fica só nas explicações, né? Tá saindo aí? Então os irmãos aí, leva a sério, irmãos. Pensa bem, você que já é consagrado, ou os irmãos que ainda não são consagrados, tem desejo no seu coração de se consagrar. Veja só, irmão, a seriedade, a importância não só de ter o
título, o nome aí, como diácono, presbítero, evangelista, né, missionária, diaconisa, pastores também, não ter só o nome, irmão. O nome, eu posso dizer para os irmãos, ter o nome como pastor só por ser pastor, diante de Deus não tem validade nem dos irmãos. O que tem é quando você exerce. Amém? Você exerce, você pratica, você faz alguma coisa em relação a esse título que você tem. Não adianta ser só um diácono, ser um diácono, o irmão começa bem e termina mal. Não. É muito melhor você começar e terminar bem, né? É melhor assim. Mas tem muitos que chega um tempo e se acomoda. E outra coisa também, não adianta você ter muito conhecimento e não repassar, entendeu? Tem muitos irmãos dentro da igreja que têm conhecimento, tem o título aí como diácono, como um desses de obreiros aí, mas não fazem nada, irmão. Então é uma coisa inválida, né? Era melhor não fazer nenhum curso, nem se consagrar. Se falar, não, só para ter conhecimento. No reino de Deus, o talento que você recebe, você tem que, né, exercê-lo, irmão. Então tem muitas pessoas crentes, consagrado, porém, irmão, tudo estagnado, parado. Irmão, eu falar a verdade, eu me irrito só em ver pessoas assim. Entendeu? Não seja assim, irmão. É outra coisa. Quando você receber essa consagração, é como um casamento. Depois que casou, meu irmão, não tem separação. Diante de Deus, você é casado, né? Então, se você receber um cargo desse aí, como diácono, qualquer um outro, né? O irmão pensa bem, exerça, porque um dia você vai prestar conta diante de Deus do que você recebeu, mas você não deu a outro. O que recebeste de graça, dá de graça. Não é verdade? Então, irmão, leva a sério. O que esse conhecimento que você vai estar tendo hoje, irmão, você vai levar para outras pessoas, né? Você vai ser uma bênção para a sua congregação, você vai ser uma bênção para sua família, sua comunidade, com o conhecimento espiritual, o conhecimento das coisas de Deus. Aleluia! Para muitas vidas. Então, a igreja do Senhor, ela tem uma necessidade grande de homens e mulheres de Deus que venham se especializar em alguma coisa. Nós temos ali, né, o irmão Alex, que ele lidera, né, casais, né, irmão? Olha só, irmão, se ele exercer isso tão bem, quantas vidas ali está sendo restaurada, vidas estão sendo, né, restauradas ali, casamentos, irmão, que não é só o casal que vai ser atingido pelo conhecimento que ele vai passar, não, mas os filhos e outras gerações em diante, meu irmão. Então pensa bem, você, com esse conhecimento, você pode ser um professor de escola dominical, você pode ser um líder, como falou de maturidade aqui, que a gente está precisando na igreja de lideranças que seja maduro. E tem muitos líderes, irmão, você coloca a pessoa no cargo, ele não desenvolve nada, né? Um trabalho relaxado. Isso, irmão, de Deus muitos vão prestar conta diante de Deus. Pega um cargo só para dizer carga, aí ele começa ali, depois lá na frente para, desiste. Irmãos, naquele dia haverá muito choro e ranger de dentes, viu? Muitos podem até ser salvos, mas vão chegar lá se lamentando. Oh, por que eu não fiz mais? Por que eu não fui assim? É como Paulo diz que as nossas obras vai passar pelo fogo, porém este vai pelo menos ser salvo, né? Mas as suas obras, para Deus não vai valer nada. Então pensa bem, antes de você se casar aí, viu? Para depois não se arrepender. Amém? Os irmãos entenderam? Glória a Deus.
Aleluia. Então, irmão, leva a sério, irmão. Não tem coisa maravilhosa do que o conhecimento. Você quer ser honrado? Tenha conhecimento. Aleluia. Quer ser respeitado? Quer que as pessoas te ouçam? Tenha conhecimento, que elas vão se assentar para te ouvir. Agora, quando a gente não tem conhecimento, ninguém quer ouvir. É um com o olho para cima, outro dormindo, né? Aí então fica se lamentando. Ah, meu Deus, não, é eu mesmo. Né? Quem fugiu aí da escola? Só chegou o primeiro ano, depois parou aí. Quem? Ninguém, todos estão conseguindo. Então não fuja da escola de Jeová, não, irmão. Se forma na escola de Jeová. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que se encontra aqui, que se dispôs, ó Deus amado, a aprender mais e mais da tua palavra. E eu sei, ó Deus amado, que a tua palavra é poderosa, Senhor, meu Deus, para nos transformar, para trazer a nós, meu Deus, maturidade, crescimento, para que possamos ser uma bênção, meu Deus amado, ó Pai, para a tua igreja, Senhor. Não só para a tua igreja, mas também, ó meu Deus amado, para outras vidas que estão fora da igreja. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um aqui, ó Deus, enriquecendo a ele, ó Pai amado, com o teu poder, com o teu conhecimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.